Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da Semana da Organização Financeira. Hoje vamos dar continuidade àquilo que nós aprendemos na aula anterior, na aula de ontem, e com isso a gente vai conseguir avançar mais para ter uma vida organizada financeiramente, livre das dívidas e uma vida próspera. Então aqui eu quero apresentar para vocês 3 passos para a gente resolver os nossos problemas financeiros de uma vez por todas, de acordo com os princípios bíblicos que nós temos seguido. Então, nós temos aqui os passos importantes para que você aprenda a como sair desse local que você está. Como eu disse na aula anterior, se você está desorganizado, para você se organizar, se você está endividado, para você sair das dívidas, ou se você está estagnado, que não está endividado, não está desorganizado, mas quer dar um próximo passo na sua vida financeira, quer avançar mais, quer conquistar algo novo que você não tem conseguido, você está no lugar certo e nós vamos te ensinar hoje esses 3 passos para você resolver esses problemas financeiros de uma vez por todas e sair dessa corrida de ratos. Primeiro passo para você resolver os problemas da sua vida financeira é quebrar os mitos que são bíblicos, entre aspas, sobre o dinheiro. Muita coisa foi implementada na sua cabeça, muita coisa foi inserida na sua cabeça, você absorveu muita coisa de muita gente que às vezes não tinha uma boa relação com o dinheiro ou que teve algum trauma. Eu queria pontuar também para vocês aqui hoje que muitos desses mitos ele nascem da quantidade de vezes que a gente foi ouvindo. Então, tem coisa que a gente aprende sem querer aprender. Eu falo que eu sou lá de Belém do Pará e no meu bairro, né, um bairro mais simples, tocava muito tecnobrega. Mesmo que eu não quisesse aprender aquelas músicas devido aos meus vizinhos tocarem exaustivamente, na época tinha CD, então a gente brincava que o CD ia furar de tanto ele ouvia a mesma música. Então, quando hoje em dia se tocar a primeira nota de uma música dessa, eu sei qual é a música, não porque eu parei para ouvir, mas porque eu ouvi repetidamente. Então, muitos desses mitos, eles entraram na nossa cabeça porque a gente foi ouvindo isso repetidamente e alguma hora a gente começou a replicar na nossa vida. Então, hoje o primeiro passo para que a gente possa resolver nossa situação financeira de uma vez por toda é que a gente possa quebrar esses mitos bíblicos sobre o dinheiro e assim ter uma vida mais próspera, uma vida bem mais sucedida, uma vida organizada, uma vida livre das dívidas, porque esse é o desejo de Deus expresso na sua palavra. Então eu trouxe aqui para vocês, inicialmente, 7 mitos. Tem muito mais, mas gostaria de tratar os mais frequentes que tem sido implementado na sua cabeça e que você tem repetido e que infelizmente você não teve a diligência de ir lá checar. Será que de fato esses mitos são verdade? Será que aquilo que eu tenho hoje como verdade é algo real? Às vezes você foi ouvindo e foi replicando, né? Que a gente síndrome do papagaio, ouviu e replicou. Mas nós precisamos ter a diligência de tudo aquilo que a gente aprende, a gente verificar. Então, eu quero fazer isso com você hoje, biblicamente. Eu quero que você vá lá na Bíblia e cheque junto comigo esses mitos. Aqui tem o primeiro mito: os ricos não vão para o céu. Você já ouviu esse mito em algum momento da sua vida? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram esse mito: os ricos não vão para o céu. Mas com que base, né? Tem lá o texto de Mateus 24, e eu quero que você abra comigo a Bíblia, se você tiver a Bíblia física na sua casa, se você tiver no aplicativo. Eu vou abrir com vocês aqui no aplicativo, que é um aplicativo da Yorvest, um aplicativo que eu uso no meu dia a dia. Então é um ótimo aplicativo, né, para você que quer fazer um devocional, ler a Bíblia todo dia, né? Está começando o ano, eu vou ler a Bíblia todo ano, esse ano, então lá tem um plano legal para você. Então, com base no que nós vimos aqui, ó, em Mateus 19, 24, vamos abrir aqui junto para a gente ver. Vou botar aqui, ó, Mateus, é bem simples de usar o 19, vou aqui achar o 24.
Vamos ver o que foi dito lá nesse versículo que as pessoas entenderam errado. Olha aqui. Essas palavras em vermelho destacam que foram palavras ditas pelo próprio Jesus. Diz assim: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então as pessoas pegaram esse versículo e começaram a dizer assim: os ricos não vão para o céu. Mas não está escrito isso aqui. E é importante dizer que, se você vai também olhar aqui, tem o perigo das riquezas, né? É importante dizer que essa parte dos títulos que é colocado aqui em cima foi escrito pela Bíblia, foi homens que colocaram aqui esses títulos. Mas vamos voltar aqui para o versículo: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então ele não está falando que é impossível, ele não está dizendo que não é possível um rico entrar no reino dos céus, ele está falando que é mais fácil, ou seja, é muito difícil. Mas no versículo 26 ele diz: Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Também é importante dizer que esse versículo está dentro do contexto do jovem rico. O jovem rico perguntou para Jesus: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Ele falou assim: segue o mandamento. Ele falou: já sigo os mandamentos. Então ele disse: vem tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque ele tinha muitos bens. E o coração daquele jovem estava naquele bem. Então não é pecado, não é problema ser rico, ter fartura, ter prosperidade. O problema é se meu coração estiver nas riquezas. Ou seja, o dinheiro não é um fim em si mesmo. Eu não posso me apegar, eu tenho que usar. A gente fala que o dinheiro ele é um ótimo servo e um péssimo patrão. Se você usa o seu dinheiro, está sendo muito bem na sua vida, está sendo bênção na sua vida. Agora, se o dinheiro te usa, é um problema grande. O segundo fala assim: o segundo mito, né? Descansa em Deus, se Ele quiser, Ele te dá. Então, às vezes você pega o Salmo 91, que eu vou abrir com você aqui, ó, Salmo 91, versículo 2, que fala de descanso, de refúgio. Diz ao meu Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, né? Traz o Senhor como refúgio. Mas quando a gente fala aqui descansar em Deus, não é ficar parado. Descansar em Deus é fazer o que precisa ser feito, acreditando que Deus fará para a gente o melhor. Então eu preciso trabalhar, eu preciso executar algo e não ficar ansioso, porque a Bíblia fala que não devemos ficar ansiosos por aquilo que há de comer ou de beber ou por coisa alguma. Então tem muita gente que quer descansar e entende que esse descansar eu vou ficar em casa, que é uma porta de trabalho, quer ser promovido e vai ficar descansando, não faz nada. Você precisa fazer algo. Então, se você quer crescer na sua empresa, por exemplo, você precisa fazer algo, se dedicar ao melhor e descansar, que Deus fará com que as pessoas vejam o seu esforço. Ou seja, descansar em Deus nunca foi sobre não fazer nada, mas fazer a nossa parte, esperar com paciência no Senhor, que no momento certo Ele vai fazer. Então, tira da sua cabeça esse mito que descansar é não fazer nada. O terceiro mito que eu trago para vocês aqui hoje é: o dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas vezes você já ouviu isso, dizendo: olha, o dinheiro é um perigo, é um problema, é muito perigoso ter muito dinheiro, porque tudo de mal que acontece no mundo, as guerras, as pandemias, as disputas entre vizinhos, tudo isso advém do dinheiro. Mas será que é isso que o texto de fato da Bíblia diz? Que o dinheiro é a raiz de todos os males? Eu acredito piamente que você já ouviu isso e talvez você já tenha repetido isso. Mas eu quero também fazer o mesmo exercício com você aqui na Bíblia. E aqui, ó, em 1 Timóteo, então vamos ver aqui, ó, é só digitar 1 Timóteo. Vamos para o capítulo que ele pede, 6, e o versículo 10. Vamos ver aqui de fato o que o texto diz. O texto vai dizer: ó, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Ou seja, preste atenção que ele não está falando que
o dinheiro é a raiz de todos os males. Se você pegar uma cédula de 100, ou você pegar hoje, que a gente não usa quase dinheiro físico mais, né? O seu cartão de débito, após você ter recebido seu salário, eu tenho certeza que ele não faz nenhum mal a você. Qual que é o problema? Não é o dinheiro em si, ele não faz nada. Quem faz somos nós com nossos comportamentos e atitudes. E o texto não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. O texto está dizendo que o amor ao dinheiro. Então, você precisa ler a frase completa. Então, se de fato você for apegado ao dinheiro, que o seu amor e a cobiça tiver tudo vinculado ao dinheiro, você tem um perigo grande de se desviar da fé, de não crer mais em Deus, de achar que o dinheiro é sua força, de achar que o dinheiro é seu Deus. Isso de fato é um problema. Mas o dinheiro não é a raiz de todos os males. O que é a raiz é o amor. E o amor é uma atitude e um comportamento que eu tenho. Então, tem muito mais a ver com o que eu faço com o dinheiro comigo do que tem a ver com, de fato, com o dinheiro. Se deixar ele lá, se deixar um cofre cheio de dinheiro ou barra de ouro lá, eu tenho certeza que isso não causa para você problema nenhum. Então aprenda hoje que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Vamos agora para o quarto mito. Você precisa apenas buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Percebe que é semelhante ao descansar em Deus? Não, tenho que buscar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas, como se num passo de mágica eu vou buscar a Deus, eu vou na igreja, eu vou orar e tudo, eu vou ficar na minha casa tranquilo que tudo vai chegar. O supermercado vai chegar na minha porta, vai fazer a entrega, na minha conta vai cair um salário. Será que é isso que o texto está dizendo? E aí eu quero mais uma vez fazer com você esse exercício. Vamos lá, ó. Mateus 6,33. Como eu falei aqui, o aplicativo da YouVersion, fácil, da Bíblia, né? Mateus, digita aqui, já aparece. Vai aqui no capítulo 6 e o versículo é o 33. Vamos lá, se eu rolar aqui para baixo, né? Você vai chegar lá. Está aqui, ó. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então veja que ele não está falando que você tem que buscar apenas o reino de Deus. Ele está falando que em primeiro, né? Até se conseguir grifar aqui, ó. Em primeiro lugar, o seu reino. E é de fato justo e o texto está correto. Primeiro, o reino de Deus, as suas coisas. Isso reflete que Deus na minha vida é prioridade. Mas ele não está falando que eu não tenho que buscar demais coisas. Ele não está falando assim, busque unicamente o reino de Deus. Também é importante dizer que quando eu estou buscando o reino de Deus, ele busca que eu cuide bem da minha família. O reino de Deus busca que eu seja uma pessoa de bem. O reino de Deus busca que eu trabalhe e faça o melhor como se para Deus fosse. Ou seja, também quando estou buscando o reino de Deus, estou buscando o melhor para minha família, para minha vida pessoal. Eu tenho certeza que ter uma vida endividada não é o melhor para você. Não poder dar para os seus filhos um alimento de qualidade, uma educação de qualidade, não é o melhor para você e nem para o reino de Deus. Ou seja, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, mas o texto não fala, busque unicamente, exclusivamente o reino de Deus. Embora quando você busca o reino de Deus, você está buscando o seu bem-estar, o bem-estar da sua família e daqueles que estão em sua volta. Então entenda que só buscar o reino de Deus não vai resolver, né? Assim, nesse sentido de vou buscar a Deus, orar, ir para a igreja e eu vou esperar que as coisas cheguem na minha casa. É necessário buscar tantas coisas que a gente fala materiais, espirituais, porque a gente precisa fazer isso. Então, cuidado com esses mitos aí sobre o dinheiro, de não ter que buscar o dinheiro, de não ter que trabalhar, de não ter que buscar demais coisas, mas é preciso buscar sim o reino de Deus, mas não fique descansando, esperando que as demais coisas vão chegar
como se fosse num passe de mágica. O quinto mito é que as pessoas falam que o dinheiro não é tão importante assim. Eu disse algumas vezes, inclusive na aula passada, que quem afirma isso é que, na maioria das vezes, já tem muito dinheiro. Fala assim, já tem muito dinheiro, e para mim não é tão importante. Ou seja, tem tanto que não dá mais importância. E tem gente que está com uma vida atrapalhada, está desorganizada financeiramente, usa essa prerrogativa para dizer assim, não é tão importante, e aí eu não preciso ter, mas está, na verdade, escondendo por trás disso toda uma vida desorganizada. Ou quem tem muito fala que o dinheiro não é importante, ou quem está com uma vida desorganizada. Porque quem de fato está com uma vida organizada, está livre das dívidas, está investindo para o seu futuro, para ter um futuro mais próximo, sabe que o dinheiro de fato é importante. E aí eu quero também trazer para vocês uma reflexão aqui, se o dinheiro não é importante, uma boa parte das parábolas de Jesus falou de dinheiro. E eu quero mostrar para vocês aqui uma delas, né? Não vou mostrar todas assim, porque o tempo não dá. De novo, Mateus aqui. Mateus 25, capítulo 25, versículo 14, tem a parábola dos talentos aqui, né? Então, a parábola aqui fala de um homem que se ausentou do seu país, né, e deixou os seus servos, e para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, para outro ele deu 1 talento. Então ele partiu, e aqueles que recebeu 5 talentos, é o que o texto vai dizer, que ele saiu para negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos, saiu para negociar e ganhou mais 1 talento. Mas o que ganhou 1 escondeu. E a Bíblia fala aqui, quando você for lendo com cuidado, com carinho, né, que o Senhor voltou. E quando ele voltou, ele foi lá e chamou os servos para prestar conta com ele, e falou assim, o que vocês fizeram com aquilo que eu dei para vocês? Disse o Senhor, né? Um falou assim, Senhor, tu me deu 5, eu fui trabalhar e ganhei mais. O outro falou, tu me deu 2, eu trabalhei e ganhei mais. E o outro falou, olha, eu enterrei. Para aqueles que trabalharam e ganharam mais, o Senhor falou, você é um servo bom, você é um servo fiel. E o outro que enterrou, ele falou assim, eu fiquei receoso e escondi na terra, porque eu sei que tu é um Senhor que é forte, né? É um Senhor que colhe onde não planta. E eu fiquei com medo de perder esse dinheiro. E, infelizmente, eu escondi. Ou seja, ele devolveu o mesmo dinheiro que ele tinha recebido do seu Senhor. E aí ele fala uma coisa interessante aqui, do versículo 27. Cumpria, portanto, que se entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Ou seja, se ele tivesse feito o básico do básico, que é pegar o dinheiro e aplicado nos bancos, ele teria conseguido render alguma coisa para o seu Senhor. Porque a gente sabe que o dinheiro no tempo ele perde valor. Ou seja, se você tem 100 reais hoje e pode comprar determinadas coisas, daqui a um ano esse mesmo 100 reais tende a comprar menos coisas. Ou seja, aquele senhor perdeu dinheiro. Por quê? Porque aquele servo não foi ele foi negligente e ele não deu dinheiro aos bancos, ou não comprou e negociou, como demais servos fizeram. Ou seja, se você me falar que isso aqui é espiritual, não é, ele está falando de banco, de dinheiro. Você pode até aplicar na sua vida espiritualmente, mas o contexto está falando de dinheiro. E a Bíblia traz mais de 2.000 referências de versículos que falam sobre dinheiro, de posse, de propriedade. Então, se de fato esse tema não fosse importante, inclusive para os cristãos e para o seu servo, por que a Bíblia falaria tanto disso? Como eu falei para vocês na aula anterior, muitos que ensinam sobre educação financeira usam princípios que a Bíblia já ensina há mais de 3.000 anos. Salomão ensinou vários princípios de investimento, como, por exemplo, nunca põe seu dinheiro em um único lugar. Ensinou que comprar terra é comprar algo importante, comprar um terreno, uma casa. Ou seja, não diga mais que dinheiro não é importante, porque se não é importante, você não vai querer se relacionar. Dinheiro é importante sim, porque é por meio dele que a gente vai conseguir obter as nossas coisas, o que vai tornar nossa família e nossos planos possíveis de ser realizados.
Então, dê de fato a devida importância, assim como a liberdade, a devida importância ao dinheiro. Outro versículo que a pessoa usa aqui para alimentar o seu mito. Só é necessário fé para ser próspero. Aí eu uso o versículo aqui de Isaías 1,19. Vamos ver aqui, Isaías 1,19. Capítulo 1, versículo 19. Vamos chegar aqui. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então, se quiseres me ouvir, ou seja, eu quero, eu estou ouvindo, eu vou comer o melhor da terra. Então, tem muita gente que acha que só pelo fato de ele ser cristão, ele pode reivindicar a prosperidade para a sua vida. Não, só eu ter fé. A Bíblia fala, se quiserdes, né? Vou até marcar para você aqui, Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, seria muito fácil, né? Eu quero, eu ouvi e eu vou comer melhor. Será que é isso mesmo que Deus está ensinando? Ou seja, será que quando ele fala para a gente trabalhar, buscar o nosso sustento, será que ele está contrapondo? Não. Ou seja, isso aqui, se eu quiser, eu não posso achar que por ser cristão, eu vou reivindicar, eu tenho que ser próximo, como muita gente faz. Eu vou colocar Deus contra a parede, que ele vai ter que me dar uma bênção, ele vai ter que me abençoar. Irmão, é trabalho, é necessário ter fé em Deus, ter fé no que Deus pode abrir as portas, mas é necessário trabalhar. Ou seja, só o fato de você ser cristão não justifica o fato de você esperar prosperidade. É necessário fazer algo. Ou seja, pare com essa ideia de querer colocar Deus contra a parede, falando que ele tem que te dar, ele tem que fazer. Eu creio que o melhor ele fez por nós é dar a sua palavra, que nos orienta como a gente pode fazer para que a gente possa ser próspero. Você tem um livro, um manual de fé e prática para que você possa usar e sair das dívidas e sair da bagunça financeira e buscar ter uma vida próspera. Ponto aqui, para a gente terminar essa parte dos mitos que você precisa tirar da sua cabeça sou peregrino, por isso não me envolvo com as coisas dessa vida. Será que, não, gente, eu não preciso buscar nada, porque essa terra para mim aqui, como a gente acredita como cristão, eu estou aqui de passagem, então tudo que eu vou conquistar aqui vai ficar por aqui. Mas eu trouxe aqui um outro versículo para a gente refletir. 1 Timóteo 5,8. Olha o que ele fala aqui, olha aqui. Paulo fala, escreveu a Timóteo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Ou seja, será que o fato de eu estar aqui de passagem, ser um peregrino, eu não devo buscar as coisas daqui também? Ou seja, como é que eu vou cuidar da minha família se eu não trabalhar? Se eu não ganhar dinheiro? Como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou ser um provedor, se eu for um homem, né? Como um provedor da casa, se eu não trabalhar? Eu tenho que prover para a minha família, eu como homem, falo do meu papel de homem, ser um provedor da casa. E eu preciso dar para minha família um lugar para ela morar. E eu preciso dar vestimento. E eu preciso entregar o melhor alimento. Ou seja, será que de fato, por ser peregrino, eu não tenho que buscar algo nessa terra para poder dar para meus filhos, para minha família, para eu crescer? Então, não justifica, porque a Bíblia fala que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que a descrente. Ou seja, tira da sua cabeça isso, que o fato de você estar aqui de passagem e que uma pátria celestial te aguarda no futuro breve, não faz com que você não precise buscar nada, mas precisa, porque você precisa cuidar dos seus. Quando eu tomo uma atitude dessa, que eu não tenho que buscar nada, que eu tenho que viver extremamente com o básico do básico, eu estou tendo uma atitude egoísta. E eu não estou pensando na minha família. Então eu creio que Deus quer dar para você e para sua família, e para aqueles que estão à sua volta, seja sua esposa, seus pais, o melhor que a gente pode ter. E isso é feito quando a gente está buscando com diligência. Então, não caia nessa de que ser peregrino ou estar por aqui de passagem vai eximir você de buscar
algo melhor para sua casa, para sua família, vai justificar você estar endividado, vai justificar você estar organizado, desorganizado e vai justificar você não estar pensando no futuro. Não justifica. Segundo passo para você ter uma vida organizada financeiramente e ter uma vida mais tranquila é tratar o dinheiro com a importância que ele tem. A gente acabou de ver na parte dos mitos que a gente precisa de fato reconhecer a importância do dinheiro. Porque quem fala que não é importante ou porque tem muito ou porque está desorganizado. Mas entenda que o dinheiro é importante, mas ele não é um fim em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, não é para ter dinheiro por ter dinheiro, é ter dinheiro para que eu possa proporcionar para minha família algo novo, para mim algo bom, para os meus pais, para quem está à minha volta e até para ajudar os outros. Ou seja, não é um fim em si mesmo, não é ter dinheiro por ter dinheiro, é ter dinheiro para que ele possa ser um meio pelo qual eu consiga ter uma vida melhor, não só para mim, mas para aqueles que estão à minha volta e para aqueles que precisam também de ajuda. Ou seja, o que é necessário para que eu possa tratar o dinheiro com a importância que ele tem? É necessário trabalho duro, com diligência e dedicação, e perícia. Ou seja, quando eu de fato trabalho por esse dinheiro, por esse recurso, que eu emprego meu tempo, faço o melhor, quando o dinheiro cai na minha conta, eu dou importância para ele. A gente tem um ditado que diz que aquilo que vem fácil, vai fácil. Ou seja, você trabalha duro, é diligente, é um bom trabalhador, mas não está dando importância para o seu dinheiro. Então está sendo meio contraditório, porque aquele dinheiro não está vindo fácil para você. Ou seja, você é um trabalhador dedicado, que faz isso com diligência, que faz isso com perícia. Você é melhor naquilo que faz. E quando você faz isso, você entende que o dinheiro de fato é importante. Mas se você é um trabalhador que é dedicado, esforçado, empenhado, tanto na parte dos negócios que você tem pessoais, como na empresa que você trabalha, e você não dá importância para o seu dinheiro, está errado. Porque você está dedicando uma boa parte, porque a gente passa uma boa parte do nosso tempo trabalhando, e quando o dinheiro cai na sua conta, ele cai num dia e no outro dia já não tem mais nada. Ou seja, você precisa trabalhar duro, com diligência e perícia, mas também reconhecer que para ter aquele salário ou para ter aquela renda, quando você tem um negócio próprio, você teve muito trabalho para ganhar aquilo. E será que é justo que de um dia para o outro isso caia na sua conta e é como se fosse um poço sem fim, cai e no outro dia não tem mais nada? Então, uma das formas da gente reconhecer a importância do dinheiro é trabalhando duro. E se você já faz isso, trabalha duro, trabalha com dedicação, com diligência, com perícia, e não está dando importância para o seu dinheiro, está errado. Então, a partir de hoje, trabalhe com dedicação, faça o seu melhor. Se você é um empregado, seja o melhor empregado que você. Mas a pessoa já usa desculpa, meu patrão não merece, a empresa não merece. Faça o seu melhor. A Bíblia fala que quando eu fizer algo, eu teria que fazer como se fosse para Deus, ou seja, é o meu melhor. Você dá o seu melhor onde você trabalha, você se dedica, se empenha, e as pessoas reconhecem isso em você, porque uma hora as pessoas vão olhar para você e falar, esse rapaz, essa moça, esse empregado é dedicado, ele merece uma promoção, ele merece um crescimento para essa empresa, ou seja, é necessário trabalhar duro, mesmo que às vezes pareça que ninguém está vendo. Ou seja, para eu de fato dar importância para o meu dinheiro, é necessário trabalhar duro, com diligência, com dedicação, com perícia e buscar ser melhor naquilo que eu faço. E quando o dinheiro cair na sua conta, dê importância para ele, sabendo que você trabalhou duro, foi diligente, e não é justo que de um dia para o outro esse dinheiro caia da sua conta. Olha o que o Provérbios fala aqui: o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão do diligente vem as enriquecer, Então, olha, o que trabalha com as mãos remissas, ou seja, aquele que a gente fica brincando no mundo corporativo, Aquele bracinho curto, Assim, todo mundo está trabalhando, dando o melhor, ele está lá fingindo que trabalha, Fingindo que faz alguma coisa, mas as mãos do diligente, ou seja, aquele que
arregaça as mangas, né? Aquele que vai lá, não tem medo de trabalho, de serviço, faz o melhor que pode, entrega seu melhor, eles têm que enriquecer. Porque aqueles que ficam com a mão remissa, ficam fingindo que trabalham, fingindo que fazem negócio, fingindo que tem um negócio, infelizmente não vão conseguir prosperar, porque é necessário arregaçar a manga, arregaçar a manga e trabalhar para que você possa conseguir ter uma vida próspera. Olha de novo o provérbio dizendo aqui, ó, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Ou seja, ele usa um exemplo da época, né, que não havendo boi, o celeiro fica limpo, ou seja, está tudo certo, não tem trabalho, não tem boi, está limpo o celeiro, mas não tem nada. Mas pela força dos bois há abundância da colheita. Ou seja, celeiro limpo, sem trabalho, significa sem renda, sem recurso. Mas se pela força do boi há abundância de colheita, ou seja, se os bois estão trabalhando, porque está tendo abundância. Um texto aqui de Provérbio 22. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Ou seja, quando alguém vê que você é excelente no que você faz, quando alguém vê que você é uma pessoa, é o melhor no que você faz, você não vai ser mais um no meio da multidão. Você vai ser alguém que vai ser colocado diante das pessoas que de fato podem proporcionar a você uma carreira melhor, um futuro melhor, um negócio melhor. O provérbio está dizendo assim, ó, vês um homem perito na sua obra, perante o rei será posto. Ou seja, perante aquele que de fato pode te ajudar, e não da plebe, né? Como o texto está dizendo aqui. Ou seja, se você é melhor no que você faz, você vai acessar grandes lugares, porque é isso que a Bíblia fala. Segundo, para eu de fato entender a importância do meu dinheiro, é fazer bons planos. E como é que eu faço bons planos? Vamos ver aqui o que a Bíblia diz. Provérbio 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, para dar de fato a importância que o dinheiro tem, eu preciso fazer um plano. Olha, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Tem gente que quando recebe um recurso, recebe 13º, férias, já está pensando no que vai fazer com aquele dinheiro. Às vezes a pessoa já gastou sem ter o recurso. Ou seja, quando você tem um plano, você sabe que quando ele entrar aquele dinheiro, você vai fazer determinadas coisas. Se você é uma pessoa que tem dívidas, ao entrar um recurso que você não estava prevendo, ou algo adicional, você tem que pensar em pagar suas dívidas. Muita gente, quando recebe um recurso, pensa em gastar com qualquer coisa, se apressa e depois lembra, tem as contas para pagar, tem a conta de água, de luz, tem o aluguel do mês para quem vive de aluguel, mas eu já gastei tudo. Ou seja, os planos bem elaborados levam à fartura. Ou seja, quando eu faço um planejamento, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, quando o dinheiro cai na minha conta, eu já elaborei um plano e eu sei o que fazer. Ou seja, quando cai na minha conta um dinheiro extra ou o meu salário do mês, eu sei o que fazer com ele e eu sei o que priorizar. Ou seja, eu não sou apressado em gastar, porque quem se apressa em gastar acaba na miséria. O terceiro, de como eu posso dar mais valor para o meu dinheiro, dar mais importância para ele, é poupar. Olha o que Provérbios fala. Vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Ou seja, Provérbio nos ensina a gente aprender com a formiga. Ele fala, vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. Porque ela não tendo chefe, ou seja, tem gente que para trabalhar tem que estar empurrando, né, convocando, tem que estar instigando, nem oficial e nem comandante. No estio ela prepara o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ou seja, quando está no tempo ela vai juntando, ela não tem chefe, ela não tem oficial,
ela não tem comandante, mas ela sabe que ela precisa juntar, porque vai vir um tempo do ano que ela não pode trabalhar, que ela precisa recolher-se porque o tempo não é favorável, só que ela vai ter. Ou seja, quem a poupa sabe que pode aparecer na nossa vida eventuais dificuldades. A formiga trabalha para isso. Ela trabalha, prepara, ela recolhe o seu pão, ela recolhe o seu mantimento, ela faz uma reserva, porque ela sabe que vai chegar dado momento do ano que ela não pode fazer esse trabalho. E ela vai viver com aquilo que ela poupou. Ela não gasta tudo. Tem gente que não poupa, recebe e gasta tudo, achando assim, olha, o amanhã é incerto. Talvez não acorde vivo, a gente fala isso às vezes, né? Mas, no geral, a gente sempre acorda vivo. E aí não tem com que se manter, porque infelizmente gastou tudo. Ou seja, para dar importância de fato que o dinheiro tem, eu preciso aprender a poupar. Tira uma parte do seu sustento, do seu salário, do que você ganha. Se você é uma pessoa que empreende, por exemplo, que é um empreendedor, que tem um negócio pequeno, próprio, né? Entenda que tem momentos do ano que você vai ganhar muito dinheiro, mas tem momentos do ano que você vai ganhar menos, ou talvez nem um dinheiro, porque você sabe que muitos empreendedores trabalham com algo que é sazonal, que numa temporada vende muito e numa outra vende pouco. Você imagina quem vende guarda-chuva, por exemplo. Ou seja, quando está chovendo, né, vende demais, mas quando não chove, a venda cai muito. Ou seja, é necessário aprender a, quando tiver muito, poupar, para que quando chegar o dia de escassez, as pessoas podem desfrutar daquilo. Assim como José chegou no Egito e que ele teve lá 7 anos para poder poupar alimentos, porque viriam sobre o Egito depois mais 7 anos no qual não teria abundância de alimento. E eles teriam que viver com aqueles 7 anos que eles recolheram. Assim José fez. Em 7 anos de muita fartura, ele construiu depósito, galpão e guardou o mantimento lá. E nos próximos 7 anos que não teve colheita, que não teve fartura, eles viveram do que eles tinham guardado. Ou seja, olha a importância de você saber poupar o seu dinheiro. Então, quando você poupa, você está dando a importância que o dinheiro tem para a sua vida. Olha o que Provérbio 21 vai dizer. Tesouro desejável é azeite na casa do sábio, mas o homem insensato o desperdiça. Ou seja, muita gente está desperdiçando o seu dinheiro com coisas fúteis, com coisas que você não precisa, mas a Bíblia fala que há tesouro, há azeite na casa do sábio, mas o homem insensato, ou seja, louco, que não pensa, que não planeja, que não poupa, ele desperdiça. Mas uma hora vai chegar que você vai precisar. E se você desperdiçou e não poupou, infelizmente não vai ter. E cumprir os outros princípios bíblicos sobre como ganhar dinheiro, gastar, poupar, investir, contribui para você sair das dívidas. Ou seja, você combater os mitos que estão na sua cabeça, né? Você aprender a dar importância que o dinheiro tem e cumprir os demais princípios bíblicos sobre como ganhar, gastar, poupar, investir, contribuir e sair das dívidas, você vai, né, ter um futuro mais próspero e abençoado. Então, a partir de hoje, quebre na sua cabeça esses mitos, né? E comece a aplicar o princípio do jeito certo. Não tem problema em querer ter dinheiro, o problema ele está no meu coração, então não tem um problema assim, eu quero ter dinheiro, eu quero ser bem-sucedido, não é problema. Cuidado só para que isso não seja um senhor da sua vida. Que o dinheiro para você seja um ótimo servo, mas que não seja na sua vida um patrão, ou seja, que ele não te governe. Ou seja, quebre os mitos e aplique os princípios do jeito certo, que você vai chegar lá no lugar certo, que é um lugar de prosperidade financeira. Eu tenho certeza, eu falo com convicção isso, que Deus não quer que ninguém fique na miséria, viva uma vida desregrada, uma vida endividada, com preocupação, sem dormir, mas você precisa tirar da sua cabeça o mito. Você precisa aprender a dar a importância que o dinheiro tem. Você precisa aprender a ganhar dinheiro, a poupar. Você precisa aprender
a esperar o momento certo para realizar seus sonhos, que se você fizer tudo isso, isso vai levar você para um lugar que eu sei que você quer chegar, que é o lugar de prosperidade bíblica. E terceiro passo para que você possa resolver os problemas financeiros de uma vez por todas é ter um plano bíblico bem elaborado. Como a gente tinha visto, em Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, você precisa, para sair do caos financeiro, se organizar e ter um futuro próspero, de um plano. Você precisa organizar todos os princípios bíblicos sobre finanças em um único plano para que você possa sair disso de uma vez por todas. E não pode ser qualquer plano, ele tem que ser bem elaborado, com diligência, com perícia, tudo aquilo que a Bíblia ensina, colocado em um único plano para você seguir um passo a passo, viver uma vida livre das dívidas, sem estagnação e organizado. Você precisa ter um plano que compile tudo que a Bíblia diz para que você possa encontrar um caminho de prosperidade. E é sobre isso que eu quero falar com você na aula de amanhã, sobre um plano de prosperidade. Então, eu quero usar um plano que vai juntar o princípio bíblico, mas toda a minha experiência de finanças, atendendo, dando aula, aplicando na minha vida com você, e eu aguardo você amanhã. Muito obrigado por você que ficou até aqui e até amanhã.